5 anos de meu relacionamento com Bento Vasconcelos, os paparazzi me flagraram saindo de uma clínica de obstetrícia, com uma mão cobrindo o rosto e a outra pressionada protetoramente sobre minha barriga. Em 30 minutos, a foto estava em todos os lugares. Lívia Almeida grávida. A namorada do bilionário finalmente conseguiu um anel. Golpe da barriga ou herdeiro do Império Vasconcelos? Eu havia atuado em meia dúzia de novelas, mas para o público ainda era mais conhecida como a namorada de Bento Vasconcelos do que como Lívia Almeida. Naquela manhã, estranhos debatiam se eu havia engravidado deliberadamente para forçar minha entrada em uma das famílias de mídia mais poderosas de São Paulo. Naquela tarde, Verena Sampaio voltou da Europa. Verena era a mulher que Bento nunca havia superado de verdade. A atriz brilhante e intacável que ele uma vez perseguiu sob uma tempestade e por quem quase se matou em um viaduto da Marginal Pinheiros. Sua primeira parada em São Paulo não foi um estúdio, um hotel ou a casa de sua família, foi a minha. Ela chegou com 2 seguranças, passou pelo portão de segurança usando um acesso de visitante permanente que o assistente de Bento havia adicionado a seu pedido e arrombou minha porta da frente. Antes de sair, ela quebrou um vaso, derrubou uma estante, derramou vinho tinto no meu tapete de cor creme e jogou meu gato do terraço do 2º andar. Eu ainda me lembro do som que ele fez quando caiu. Aquele grito quebrado e aterrorizado me seguiu por muito tempo depois que o pátio abaixo ficou em silêncio. Verena parou no meio da minha sala de estar, como se fosse a dona do lugar, passando uma mão pela manga de seu casaco de grife. "Ouvi dizer que você está com o Bento há 5 anos", disse ela. "Eu esperava alguém mais impressionante." Eu tremia tanto que precisei cravar as unhas nas palmas das mãos para manter a voz firme. "Você invadiu minha casa, destruiu minha propriedade, machucou meu gato. Vou chamar a polícia." Um de seus seguranças se moveu para a frente da porta. Verena sorriu e se afastou mesmo assim. "Chame. Quando eles chegarem, meu assessor de imprensa já terá a história em todas as colunas de fofoca. Ninguém verá uma mulher grávida se defendendo. Eles verão uma pequena atriz instável, atacando a amiga mais antiga de Bento Vasconcelos." "Você nunca foi namorada dele", eu disse. "Então o que te dá o direito de vir aqui?" Seu sorriso se alargou. "Direito?" Ela se aproximou até que seu perfume encheu o ar doce, caro e impossível de ignorar. "Anos atrás, Bento me perseguiu sob uma tempestade e quase destruiu seu carro porque me recusei a vê-lo. Você realmente acha que eu preciso de um título para saber o que significo para ele?" Seu olhar desceu para minha barriga. "Você sabe por que ele te exibiu tanto em público? Ele queria que eu visse com que rapidez eu poderia ser substituída. Você nunca foi a mulher que ele escolheu. Você foi a performance que ele montou para mim." Eu sabia sobre Verena há anos. Os amigos de Bento nos compararam na primeira vez que me conheceram. "A Lívia é bonita", disseram eles, "mas ela é muito branda. Não tem nada do fogo da Verena." Eu fingi que não importava. Agora levantei o queixo e forcei a única arma que achei que tinha. "Estou esperando um filho dele." Verena riu. Não alto, não cruelmente. De alguma forma, a suave diversão em sua voz doeu mais. "Você realmente acha que um bebê pode segurá-lo?" Ela se inclinou em minha direção. Antes de eu voltar, Bento me ligou bêbado. Ele disse que se eu o quisesse, você e o bebê poderiam ser resolvidos. O cômodo girou. Verena observou a cor sumir do meu rosto e pareceu satisfeita. "E se eu ainda não o quiser?" ela continuou. "O que acontece se um dos meus seguranças esbarrar em você com muita força e se eu perder o equilíbrio e te derrubar? Bento vai me culpar por ser descuidada ou culpar seu bebê por se tornar inconveniente."
O sol do final da tarde queimava vermelho através das janelas atrás dela. Ela parecia completamente certa de que Bento a protegeria. Depois de 5 anos ao lado dele, eu nunca tive esse tipo de certeza. Foi naquele momento que entendi algo que deveria ter entendido muito antes. Se Bento me amava ou não, não importava mais. Meu filho e eu não tínhamos razão para permanecer dentro de uma competição onde outra mulher acreditava que poderia ameaçar nossas vidas e ainda assim ser perdoada. Quando Bento chegou em casa na noite seguinte, ele digitou o novo código de segurança 3 vezes antes de eu abrir a porta. Sua expressão endureceu. "Por que você mudou o código? Havia pessoas esperando do lado de fora", eu disse. Fiquei preocupada que um fã obsessivo pudesse entrar. Ele deu uma risada desdenhosa. "Esta propriedade tem portão seguranças e uma lista de visitantes. Alguém que não está registrado não conseguiria passar da portaria." Claro que alguém conseguiria. Verena havia entrado porque ele lhe dera permissão. Peguei seu casaco. O cheiro familiar de cedro e ar frio se agarrava ao tecido. Mas por baixo havia o mesmo perfume doce que Verena usara na minha sala de estar. Pendurei-o e não disse nada. Bento se virou para mim e passou o nó dos dedos sob meu olho. "Você andou chorando." "Assisti a um filme triste." Seu olhar desceu para meus pés descalços. O tapete arruinado havia sido removido, deixando a pedra polida e fria sob mim. Ele franziu a testa, se abaixou e me pegou no colo. Ele já havia me carregado assim muitas vezes. No passado, eu teria envolvido meus braços em seu pescoço e enterrado meu rosto em seu ombro, confundindo ternura com segurança. Desta vez, mantive minhas mãos dobradas no colo. Ele me colocou no sofá e se agachou na minha frente. "Ignore as fofocas", disse ele. "Se engravidar fosse o suficiente para se casar com minha família, haveria mulheres fazendo fila do lado de fora desta casa." Ele beliscou minha bochecha como se eu fosse uma criança que não entendeu algo simples. "O bebê será reconhecido. A família Vasconcelos fornecerá tudo a que a criança tem direito, mas a criança é uma questão e o casamento é outra." Eu o encarei. Ele continuou calmo e prático. "Um casamento comigo significa acordos pré-nupciais, planejamento de espólio, fundos fiduciários e o escrutínio de cada curador da família Vasconcelos. Uma gravidez não compra um anel, Lívia. Não deixe essas manchetes colocarem ideias tolas na sua cabeça." Lá estava. Não raiva, não crueldade, algo pior, certeza. Ele acreditava que eu acertaria qualquer posição que ele me desse, contanto que permanecesse perto dele. Eu assenti uma vez. Tudo bem. Só então ele notou a mala aberta perto das escadas. "Você vai para Minas de novo?" Meus pais sentem minha falta. Sempre que eu estava magoada, voltava para casa. Eu jurava que nunca mais voltaria, então sentia a falta dele depois de 3 dias e reservava o primeiro voo de volta para São Paulo. O Natal estava se aproximando, então ele não me questionou. "Fique um pouco mais desta vez", disse ele. "Pare de ler a internet. Discutiremos o bebê depois que eu fizer os arranjos com minha família." Ele não mencionou Verena, nem eu. O celular dele tocou. Ele olhou para a tela e algo mudou em sua expressão. Ele foi para o terraço e baixou a voz, mas eu não precisava ouvir a conversa para saber quem estava ligando. Alguns minutos depois, ele pegou o casaco. "Surgiu algo na empresa." "Você volta hoje à noite?" Ele hesitou. "Não tenho certeza, durma um pouco." Na porta ele se virou. "Não pense demais nisso. Verena esteve fora por anos. Ela não entende mais como as coisas funcionam aqui. Só estou ajudando-a a lidar com um problema." Eu assenti. Ele saiu. Por vários minutos fiquei na entrada olhando para a porta fechada. Não o persegui, não chorei.
Então, uma dor rasgou meu abdômen inferior com tanta força que meus joelhos cederam. Segurei-me na parede e me curvei, incapaz de respirar. Algo quente escorreu pelas minhas pernas. Quando cheguei ao banheiro e vi o sangue encharcando meu vestido, o cômodo ficou em silêncio ao meu redor. Liguei para Bento. Ele recusou a primeira chamada. A segunda tocou até cair na caixa postal. Na terceira, ele finalmente atendeu. Verena estava chorando ao fundo. Bento, eu não sabia para quem mais ligar. Eles estão tentando cancelar o contrato. Se isso desmoronar tudo pelo que trabalhei. Bento exalou impacientemente. Lívia, estou ocupado. Seja o que for, conversamos quando eu chegar em casa. A ligação terminou antes que eu pudesse dizer que estava sangrando. Olhei para a tela escura e entendi que os últimos 5 anos da minha vida haviam acabado de desmoronar em uma única frase não respondida. Minha empresária, Helena Moraes, me encontrou no chão do banheiro. Ela me levou para o hospital com uma mão no volante e a outra segurando a minha a cada sinal vermelho. O médico chamou de ameaça de aborto. O bebê ainda tinha batimentos cardíacos. Mas eu tinha que parar de trabalhar, evitar esforço físico e viagens desnecessárias e retornar imediatamente se o sangramento ou a dor começassem novamente. Helena sentou-se ao lado da minha cama com lágrimas de fúrias nos olhos. Vou ligar para o Bento. Segurei seu pulso. Não! Lívia, você quase perdeu o bebê enquanto ele estava com ela. Não estou o protegendo. O amanhecer começava a clarear o céu além da janela do hospital. Acabou. As palavras não me quebraram quando as disse. Elas me firmaram. Naquela manhã, tomei 3 decisões. Primeiro, contratei um advogado para revisar cada conexão financeira entre Bento e eu. As joias, os carros, a casa, os cartões de crédito não utilizados, tudo o que ele me dera foi documentado e preparado para devolução. Segundo, rescindi meu contrato com a agência de talentos de propriedade do Grupo Vasconcelos e concordei em pagar a multa integral eu mesma. Terceiro, entreguei ao meu advogado as filmagens das câmeras de segurança de dentro da minha casa, juntamente com os avisos de segurança visíveis na entrada, meus registros médicos e o histórico de minhas ligações para Bento. Verena havia passado diretamente por avisos que diziam que a gravação de áudio e vídeo estava em uso. Cada ameaça, cada objeto quebrado e o momento em que ela jogou meu gato do terraço foram capturados. Meu advogado preservou os arquivos originais e os entregou à polícia antes de divulgar qualquer coisa publicamente. A antiga Lívia teria tido medo. Medo do assessor de imprensa de Verena, medo da raiva de Bento, medo de que a carreira que eu só tinha por causa dele desaparecesse da noite para o dia. Mas eu não queria mais o Bento. Uma vez que desisti dele, não havia mais nada que eles pudessem tirar de mim. Permaneci em observação por 2 dias. Depois que outro exame confirmou que a gravidez havia se estabilizado e meu médico aprovou um voo curto, deixei o hospital sem voltar para casa. Helena recolheu minhas coisas e colocou uma carta ao lado das chaves na mesa de jantar. Eram apenas 4 linhas. 5 anos atrás, você perguntou se eu queria ficar com você e eu disse sim. Agora eu não quero. Tudo o que você me deu está listado e será devolvido. Meu advogado entrará em contato com você sobre qualquer coisa que não possa ser resolvida imediatamente. Não me contate como seu parceiro novamente. Qualquer questão envolvendo paternidade, despesas médicas, pensão ou guarda será tratada legalmente através de advogados. Quando me internei no hospital, solicitei a remoção do diretório de pacientes e proibi a equipe de confirmar minha localização ou condição para Bento. Quando embarquei no voo para Belo Horizonte, ele ainda estava ajudando Verena a salvar um contrato de publicidade que ela quase perdeu por causa de uma disputa no exterior. Ela chorou e, como sempre, ele correu para limpar o desastre.
Ele não percebeu que eu havia partido até a tarde seguinte. A casa estava quieta demais quando Bento voltou. Metade das minhas roupas haviam sumido do armário. A penteadeira estava limpa. Até a caneca branca lascada que eu usava todas as manhãs havia desaparecido da cozinha. A carta e um molho de chaves esperavam na mesa de jantar. Sua primeira reação não foi medo, foi irritação. Ele conhecia a versão de mim que o amou por 5 anos. Eu já havia partido antes. Havia feito malas, chorado em banheiros de aeroporto e jurado que nunca mais voltaria. 3 dias depois, eu sentiria a falta do som de sua voz e o ligaria primeiro. Então Bento leu a carta, jogou-a de volta na mesa e me enviou uma única mensagem: volte para casa quando terminar o drama. Eu não respondi. 3 dias depois, ele escreveu novamente: vou te buscar para o Natal. Nenhuma resposta. No 5º dia, ele reservou meu restaurante favorito e enviou um colar de diamantes para a casa dos meus pais. O pacote foi devolvido sem ser aberto. No 7º dia, ele finalmente ligou para meu pai. Minha mãe atendeu. Ela normalmente era a pessoa mais gentil que eu conhecia. Naquele dia, sua voz estava fria o suficiente para interrompê-lo no meio da frase. Senhor Vasconcelos, Lívia está descansando. Ela não falará com você. Quanto tempo ela precisa para descansar? Até que estar com você, não a coloque mais em hospital. Ela desligou. Pela primeira vez, Bento entendeu que não era uma de nossas brigas familiares. Ele contatou hospitais que eu já havia usado, mas como eu havia me removido do diretório de pacientes, nenhum confirmaria se eu havia sido internada, muito menos divulgaria um diagnóstico. Então ele ligou para Helena. Ela lhe deu uma única frase: ela estava sangrando quando te ligou 3 vezes e você estava com a Verena. Segundo Helena Bento, ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que a ligação havia caído. Naquela noite, ele acessou a conta de vigilância da casa pela primeira vez. Eu costumava enviar a ele clipes do meu gato rolando no tapete ou tentando subir nas cortinas. Bento nunca abriu o aplicativo. Ele dizia que as câmeras de segurança eram minha obsessão, não a dele. Agora, ele se sentou sozinho no escuro e observou Verena entrar em minha casa com 2 homens atrás dela. Ele viu o vaso se quebrar, ele viu a estante cair, ele a viu levantar meu gato aterrorizado e jogá-lo do terraço. Então, ele a viu se aproximar de mim. Se eu quiser, você e o bebê podem ser resolvidos. O que acontece se eu te derrubar? Bento vai me culpar, ou culpar a criança por se tornar inconveniente. Na tela, meu rosto estava branco e ambas as mãos estavam travadas sobre minha barriga. Bento finalmente viu tudo o que havia ignorado quando chegou em casa naquela noite. Meus olhos inchados, o tapete ausente, o código de segurança mudado, o canto vazio onde ficava a cama do gato. Eu havia colocado a verdade diretamente na frente dele. Ele escolheu não perguntar. Pior, enquanto eu estava com medo pelo meu filho, ele calmamente explicou que dar à luz um herdeiro Vasconcelos não me tornava digna de casamento. Às 2 horas da manhã, Bento foi ao hotel de Verena. A recepção ligou para sua suíte, acreditando que ele finalmente viera até ela. Ela o convidou para subir. Ela abriu a porta usando um hobby de seda com o cabelo ainda úmido. Tão tarde, disse ela com um sorriso. Sentiu minha falta? Bento jogou o celular na mesa entre eles. A tela a mostrava jogando meu gato do terraço. Seu sorriso desapareceu. Era ela que você queria ver, ele perguntou. Sim. Quem te deu o direito de tocar nela? Verena o encarou por vários segundos, depois riu. Não finja devoção para mim agora, Bento.
Você me disse que ela era uma substituta. Você me disse que ela existia porque você queria que eu visse como eu era substituível. Sua mandíbula se contraiu. Você me disse, continuou Verena, que se eu voltasse, Lívia e o bebê poderiam desaparecer. 3 meses antes, um amigo de Verena mencionou deliberadamente que ela poderia ficar noiva de um diretor europeu. Bento estava bebendo. Com raiva por ela parecer ter seguido em frente, ele ligou para ela e disse as coisas mais cruéis que conseguiu pensar. Ele queria provar que ela não importava mais. Ele queria ferir o orgulho dela como ela uma vez feriu o dele. Ele não teve a intenção de agir com base naquelas palavras, mas a intenção não apagava as consequências. Verena pegou o ciúme dele e o transformou em uma arma contra mim. E ele não podia honestamente acusá-la de inventar a lâmina. Ele a entregou a ela. Você disse que odiava como ela era obediente, retrucou Verena. Você disse que ela era útil porque nunca te desafiava. Você estava esperando por mim. Bento olhou para a mulher que ele idealizou por anos e finalmente a viu sem a proteção da memória. Eu não estava esperando por você, disse ele. O rosto de Verena mudou. Eu estava esperando para parar de me sentir humilhado por você ter me deixado. Ele encerrou todos os investimentos do Grupo Vasconcelos ligados a Verena na manhã seguinte. Ele informou a seus advogados que a gravação já havia sido preservada pela polícia e que nenhum advogado da empresa deveria interferir na investigação. Antes de deixar o hotel dela, ele disse: é melhor você torcer para que o gato sobreviva. E também torcer para que a Lívia e o bebê sobrevivam. Meu gato sobreviveu. Ele caiu em um toldo de lona abaixo do terraço. Uma perna estava quebrada, mas um morador o encontrou e chamou a administração do prédio. Helena o resgatou do hospital veterinário de emergência antes de embalar minhas coisas. Quando ele se aninhou ao meu lado no sofá da casa dos meus pais, com uma perna envolta em um gesso azul brilhante, chorei mais do que no hospital. Minha mãe fez uma sopa que mal consegui terminar. Meu pai cobriu os degraus da varanda com tapetes antiderrapantes e verificou os detectores de fumaça 2 vezes em uma semana. Nenhum deles perguntou por que eu havia voltado. O cuidado deles me fez sentir vergonha de quantas vezes eu escolhi Bento em vez das pessoas que me amavam incondicionalmente. Para entender por que fiquei com ele tanto tempo, você teria que entender quem eu era antes de São Paulo. Cresci em uma pequena cidade em Minas Gerais, onde todos conheciam meus pais, minhas notas e o tipo de homem com quem achavam que eu deveria me casar. Estudei letras e pedagogia, me formei exatamente no prazo e voltei para lecionar na minha antiga escola. Eu era a boa filha, a professora confiável, a mulher que os parentes mais velhos descreviam como o material perfeito para a esposa. Durante meu primeiro ano na sala dos professores, olhei para os planos de aula na minha mesa e as rosas que um professor havia deixado ao lado. Ao meu redor, colegas discutiam hipotecas, filhos e as mesmas rotinas que seguiam há décadas. Pela primeira vez, vi minha vida inteira planejada. Entrei em pânico. Uma amiga que trabalhava como assistente de elenco me falou sobre um concurso de atuação em São Paulo. Pedi demissão, cortei o cabelo e cheguei à capital com 2 malas e o tipo de confiança que só uma pessoa inexperiente pode ter. O programa me deu um pouco de atenção, mas não uma carreira. 6 meses depois, minha agência estava se preparando para me dispensar. Eu não tinha papéis e quase nenhum dinheiro. Um produtor me encurralou no corredor de um hotel e me prometeu um papel coadjuvante importante se eu passasse a noite com ele. Eu fui embora. Naquela mesma noite, participei de uma recepção de investimento em cinema e conheci Bento Vasconcelos. Ele estava no centro de um lounge privado, cheio de diretores, atores e financistas. Uma mão em volta de um copo de uísque e a outra repousando frouxamente no encosto do sofá.
Ele era lindo da maneira perigosa e descuidada que eu passei a vida inteira evitando. Quando ele olhou para mim, meu coração traiu todos os instintos sensatos que eu tinha. Bento impediu o produtor de se aproximar de mim novamente. Então ele me cortejou publicamente por 3 meses. Na última vez que ele perguntou, ele estava encostado em um conversível vermelho do lado de fora de uma pré-estreia, com rosas cobrindo o banco do passageiro e fotógrafos gritando nossos nomes. Lívia Almeida, disse ele sorrindo por entre a multidão. Você vai sair comigo ou vai me fazer continuar? Passando vergonha, eu disse sim. Ele foi generoso desde o início. Ele enviava roteiros para minha casa, removia membros hostis da equipe dos sets, providenciava coaches de atuação e fazia com que todas as pessoas que me ignoraram de repente se lembrassem do meu nome. Quando eu filmava durante a noite, comida quente aparecia no meu trailer. Quando um equipamento de dublê machucou meu ombro, ele demitiu o coordenador antes que eu saísse do hospital. Uma vez, quando tive febre, ele cancelou uma reunião do conselho e trocou a compressa fria na minha testa até de manhã. Esses momentos foram reais, assim como sua arrogância. Bento amava que eu fosse gentil. Ele amava que eu dependesse dele. Ele amava que após cada decepção eu voltasse. Ele confundiu minha lealdade com a prova de que eu não tinha para onde ir. Por anos confundi as oportunidades que ele me deu com liberdade. Só depois que parti, entendi que liberdade não era poder escolher entre os roteiros que um homem poderoso colocava na minha frente. Liberdade era ser capaz de sobreviver às consequências de escolher por mim mesma. 2 meses depois de voltar para Minas, a diretora Iris Barcelos me ligou. 3 anos antes, ela me ofereceu o papel principal em um pequeno filme independente. Bento descartou o projeto como subfinanciado e impossível de distribuir. Ele o recusou antes que eu terminasse de ler o roteiro. Agora o financiamento de Iris havia voltado e ela ainda não havia encontrado sua protagonista. Eu assisti aos seus filmes, ela me disse. Você é muito boa em interpretar mulheres bonitas que são protegidas por homens poderosos. Eu ri sem humor. Isso parece preciso. Mas quando te conheci, ela continuou, vi alguém em seus olhos que queria escapar. Essa é a mulher de que preciso. Olhei pela janela para a chuva escurecendo o quintal dos meus pais. Iris, estou grávida. Tive recentemente uma ameaça de aborto. Houve uma pausa. Então não faremos nada até que seu médico aprove, disse ela. Leia o roteiro. Se a gravidez se estabilizar e você ainda quiser o papel, construiremos a produção em torno do que for seguro. Ela reescreveu a personagem como grávida. Removeu cenas de corrida, filmagens noturnas e todas as sequências físicas que criavam risco desnecessário. A produção comprou um seguro especializado, contratou uma enfermeira no set e limitou minhas horas de trabalho. Iris me avisou que o filme não tinha um grande estúdio nenhum com estrela famoso e nenhuma garantia de lançamento nos cinemas. Tudo bem, eu disse. Eu já tive o caro. Quero saber se consigo atuar de verdade. 6 semanas depois, após meu médico emitir uma autorização por escrito e a seguradora aprovar o plano, juntei-me à produção. O filme se chamava Rio Silencioso. Eu interpretava uma mulher de uma pequena cidade do interior que abandonou a faculdade por seu marido controlador. Depois que uma enchente destruiu sua casa, ela o deixou grávida de seu segundo filho, cruzou estados com sua filha pequena. Matriculou-se em uma faculdade comunitária e, eventualmente, tornou-se professora. A vida dela não era minha. Mas toda vez que ela engolia a raiva, toda vez que minimizava uma ameaça, toda vez que se convencia de que resistência era amor, eu sentia como se o roteiro tivesse aberto meu peito. Em uma cena, ela estava sentada sozinha em uma rodoviária, segurando uma sentença final de divórcio. Não havia diálogo.
Quando Iris gritou, "Ação!", olhei pela janela enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Então, muito lentamente, eu sorri. Iris não gritou "corta". Ninguém se moveu. Quando a tomada terminou, ela cruzou o set e me abraçou. "É por isso", ela sussurrou, "que eu esperei por você." Na metade da produção Fotos Minhas, do lado de fora de uma clínica de obstetrícia, apareceram online. Eu usava um casaco oversized e carregava uma pasta contra o peito. Caio Rocha, um dos produtores do filme, estava ao meu lado porque meu motorista havia cancelado e ele precisava que meu médico assinasse um formulário de liberação de produção atualizado. As fotografias eram inofensivas. A manchete não. Namorada descartada de herdeiro bilionário encontra novo patrono. Mas quem é o pai do bebê? Em poucas horas contas de fofoca, alegavam que eu havia passado de um homem rico para outro. Alguns diziam que eu havia traído Bento. Outros diziam que eu nunca soube quem era o pai e havia inventado o escândalo da gravidez para atrair investidores. Então, Verena deu uma entrevista. Ela nunca disse meu nome diretamente, não precisava. Algumas atrizes farão qualquer coisa por atenção, disse ela sorrindo para a câmera. Até a gravidez pode se tornar uma estratégia de marketing. Helena me ligou antes que a entrevista terminasse. Precisamos responder agora. Ainda não. Lívia, eles estão te destruindo. Deixa a Verena continuar falando. Eu passei 5 anos em silêncio, mas silêncio e fraqueza não eram a mesma coisa. Antes, eu me recusava a lutar porque tinha pavor de que Bento retirasse sua proteção e tudo o que estava ligado a ela. Agora, eu havia devolvido sua casa, suas joias, seu dinheiro e sua empresa. Eu poderia finalmente acertar as contas, sem lhe perguntar o que ele tiraria de mim. 3 dias depois, a equipe de Verena divulgou uma gravação de áudio anônima. Uma voz alterada digitalmente afirmava que eu havia planejado a gravidez para forçar Bento a se casar. E quando ele se recusou, imediatamente me liguei a outro investidor. Naquela noite, meu advogado divulgou as provas. Primeiro veio uma parte legalmente revisada da filmagem de segurança, mostrando Verena e seus seguranças entrando em minha casa, destruindo propriedade e jogando meu gato do terraço. Em seguida, vieram fotos dos avisos visíveis de gravação de áudio e vídeo, recibos da polícia confirmando a preservação dos arquivos originais e transcrições de suas ameaças contra mim e meu filho ainda não nascido. Depois, veio meu diagnóstico hospitalar e o registro das 3 ligações que fiz para Bento naquela noite. Por último, veio o inventário legal provando que eu havia devolvido todos os presentes importantes, me retirado da agência de talentos do Grupo Vasconcelos e pago a multa contratual, em vez de usar minha gravidez para exigir dinheiro ou uma posição. A declaração abaixo dos documentos era uma única frase. Lívia Almeida nunca solicitou casamento, propriedade, emprego ou vantagem profissional com base em sua gravidez. Buscaremos todas as reparações disponíveis por difamação, ameaças, invasão, danos à propriedade e maus tratos a seu animal. A opinião pública se inverteu antes do amanhecer. A imagem de Verena levantando meu gato sobre a grade do terraço se espalhou por todas as plataformas. Patrocinadores suspenderam suas campanhas. Um filme anunciou que estava reescalando seu papel. Empresas europeias que estavam considerando novos contratos começaram a revisar sua conduta. Do lado de fora da sede do Grupo Vasconcelos, repórteres cercaram o carro de Bento. Eles gritavam perguntas sobre se ele havia abandonado sua namorada grávida por seu primeiro amor. Pela primeira vez, ele não mandou a segurança abrir caminho. Ele parou diante das câmeras e disse: "Eu lidei com isso muito mal." Os repórteres se calaram. Lívia não me pressionou para casar com ela.
Ela não usou nosso filho por dinheiro ou trabalho. Ela foi embora porque eu falhei em protegê-la. Essa admissão fez a internet odiá-lo ainda mais. Assisti ao clipe uma vez, desliguei o celular e voltei para o set. Um reconhecimento tardio não era compensação. Era apenas a primeira coisa honesta que ele havia feito. As filmagens de Rio Silencioso terminaram quando eu estava com 5 meses de gravidez. Ao deixar o set no último dia, vi Bento esperando além da barreira de segurança, ao lado do mesmo conversível vermelho que ele dirigia quando me pediu em namoro pela primeira vez. O vento de inverno havia avermelhado seus olhos e mãos. Ele estava segurando meu gato. O elenco e a equipe observavam à distância enquanto eu me aproximava. Meu gato me reconheceu imediatamente. Quando o peguei, ele pressionou o rosto contra meu peito e fez um som suave e ferido. Meus olhos arderam. Obrigada por trazê-lo de volta, eu disse. Lívia! A voz de Bento estava rouca. Volte para casa. Olhei para ele. Onde é casa? Comigo. Aquela casa nunca foi minha. Seu rosto se contraiu. Eu posso transferi-la para você. Podemos nos casar quando você quiser. Vou pedir aos advogados para prepararem tudo antes do bebê nascer. Você ainda não entendeu. Estou tentando. Não. Você está me oferecendo as mesmas coisas que sempre ofereceu. Propriedade, acesso, soluções. Eu não fui embora porque queria um pagamento maior. Ele se aproximou. Eu nunca pensei em você como alguém que eu pagava. Você pensou em mim como algo que você possuía. As palavras o detiveram. Você me deu oportunidades e esperava que a gratidão se tornasse obediência. Você decidia quais filmes valiam meu tempo. Você decidia qual humilhação eu deveria tolerar. Você decidiu que poderia sentir falta de outra pessoa, me usar para provocá-la, dizer que meu bebê poderia desaparecer e ainda assim chegar em casa e me encontrar esperando. Eu estava bêbado quando disse isso. Você disse. Eu não queria dizer aquilo. Ela acreditou que você queria. E eu também. Eu não sabia que você estava sangrando naquela noite. Eu sei. Eu nunca quis perder o bebê. Eu sei disso também. Seus olhos se encheram de uma raiva impotente, não contra mim, mas contra uma situação que o dinheiro não podia mais consertar. Então por que você não pode me dar outra chance? Segurei meu gato com mais firmeza e respondi com a verdade que precisei de meses para aceitar. Porque nem toda ferida tem que terminar em perdão. Sua boca se abriu, mas eu continuei. Eu acredito que você se importava comigo. Eu sei que parte do que tivemos foi real. Eu te amei completamente, Bento. Mas amar alguém uma vez não cria uma obrigação vitalícia de continuar sendo ferida por essa pessoa. Ele tentou pegar meu braço. Eu recuei. Por 5 anos, ele sempre foi quem se afastava e eu sempre o seguia. Desta vez passei por ele. Ele não me perseguiu. Talvez ele finalmente tivesse entendido que promessas não eram mais suficientes. Minha filha nasceu no início da primavera. Eu a chamei de Aurora Almeida. Não por causa de Bento, não por causa do nosso relacionamento. Aurora era simplesmente o que eu queria que a vida dela contivesse. Bento soube quando entrei em trabalho de parto, mas através de nossos advogados de família. Deixei claro que ele não era permitido na sala de parto ou na ala de recuperação. Também recusei qualquer visita pública ao hospital que pudesse atrair câmeras. Pela primeira vez, ele respeitou o limite. Após o nascimento de Aurora, a paternidade foi estabelecida legalmente. Como ela morou em Minas Gerais desde o nascimento, a guarda, a pensão e o tempo de visitação foram tratados lá. Bento e eu assinamos um acordo aprovado pelo tribunal. Suas contribuições financeiras para os cuidados médicos, seguro e despesas de vida de Aurora iam para contas administradas de forma independente.
Ele não podia usar os pagamentos da pensão para controlar onde eu morava, se eu trabalhava ou quais projetos eu aceitava. Nos primeiros 3 meses, ele recebeu atualizações médicas e vídeos agendados. Depois disso, ele começou visitas curtas e supervisionadas em Minas. Ele frequentou aconselhamento, concluiu aulas de paternidade e seguiu todas as etapas do plano aprovado pelo tribunal, sem usar nossa filha como desculpa para forçar o contato comigo. Ele também se recusou a usar a influência da família Vasconcelos para enterrar o caso de Verena. Ela eventualmente fez um acordo judicial envolvendo invasão criminosa, danos à propriedade e crueldade contra animais. Ela recebeu liberdade condicional, serviço comunitário, tratamento obrigatório e uma ordem de restituição substancial. Sua carreira nunca se recuperou. Do lado de fora do tribunal, ela confrontou Bento. Você me destruiu, por ela. Ele olhou para ela por um longo momento. Lívia não te destruiu, eu não te destruí. Você acreditava que todos os outros tinham que pagar pelo seu orgulho. Mais tarde, Helena me contou que, enquanto ele se afastava, Bento parecia ter finalmente percebido que ele e Verena sempre compartilharam a mesma falha. Ambos tratavam o amor de outras pessoas como algo garantido. 1 ano depois que terminamos de filmar Rio Silencioso, foi aceito no Festival de Cinema de Gramado. Não tinha elenco famoso, nenhuma campanha de marketing enorme e quase nenhuma chance de receber ampla distribuição nos cinemas. Tornou-se o filme surpresa da temporada. Recebi uma indicação de melhor atriz. Na noite da cerimônia, caminhei pelo tapete vermelho com um vestido branco que nenhuma marca de luxo me pagou para usar. Um repórter perguntou a quem eu mais queria agradecer por meu retorno. Pensei nos meus pais, em Helena e Iris, na minha filha, e em todas as pessoas que me ajudaram a sobreviver. Então, pensei na mulher que eu era no chão do banheiro, olhando para 3 chamadas não atendidas. Quero agradecer a versão de mim que finalmente teve a coragem de ir embora, eu disse. Eu não ganhei naquela noite. Mas quando o festival terminou, as pessoas se lembravam de Lívia Almeida por uma atuação, não porque eu namorei Bento Vasconcelos ou carreguei seu filho. Pela primeira vez, isso pareceu uma vitória que ninguém poderia revogar. Roteiros começaram a chegar de diretores que antes me conheciam apenas como a namorada de um bilionário. Criei minha própria pequena produtora e aceitei projetos porque acreditava neles, não porque alguém poderoso os colocou na minha frente. Quando a Aurora tinha 18 meses, eu a trouxe para São Paulo para a pré-estreia do meu próximo filme. Sob o plano de parentalidade gradual do Tribunal de Minas, foi a primeira vez que ela conheceu Bento fora de um ambiente de visitação designado e a primeira vez que o viu em São Paulo. Ele esperou no final de um corredor dos bastidores. Por vários segundos, ele só conseguia olhar. A Aurora se parecia comigo, exceto por seus olhos cinza-azulados, que eram inconfundivelmente dele. Ela o estudou do meu colo, depois apontou para a camélia branca presa em sua lapela. Flor. Bento se aproximou lentamente e a removeu. Seus dedos tremiam enquanto ele a oferecia a ela. A Aurora a aceitou. Obrigada. Seus olhos ficaram vermelhos imediatamente. Ela gosta de flores? Ele perguntou. Gosta. Posso segurá-la? Não respondi imediatamente. Ele baixou a voz. Se você disser não, eu entendo. Foi a primeira vez que ouvi Bento Vasconcelos pedir algo, deixando espaço para a recusa. Coloquei a Aurora no chão. Você pode falar com ela. Se ela quer ser segurada, é decisão dela. Ele se agachou na frente dela. O homem que passou a vida adulta esperando que os cômodos se reorganizassem ao seu redor, se ajoelhou em um corredor e perguntou a uma criança de 1 ano e meio. Posso te segurar? A Aurora o considerou seriamente. Então ela colocou a flor de volta na palma da mão dele.
Para você. Ela não subiu em seus braços. Ela envolveu uma pequena mão em seu dedo indicador. Bento sorriu. Quando as lágrimas escorreram, ele rapidamente virou o rosto. Depois disso, ele continuou viajando entre São Paulo e Minas, sob o plano de parentalidade. As primeiras visitas duravam apenas uma hora e aconteciam em espaços públicos familiares, com um supervisor profissional presente. À medida que Aurora se sentia confortável, as visitas aumentaram lentamente. Bento chegava cedo. Aprendeu a prender uma cadeirinha de criança, preparar mamadeiras, trocar fraldas e amarrar o cabelo dela em rabos de cavalo tortos. Ele não se tornou um bom pai porque era rico. Ele se tornou fazendo o trabalho repetitivo e inconveniente que antes esperava que outras pessoas fizessem. A família Vasconcelos eventualmente me pediu para casar com ele por causa de Aurora. A avó de Bento colocou uma emenda ao fundo fiduciário da família na mesa entre nós. Aurora é a primeira criança de sua geração, disse ela. Se você se casar com Bento, ela se tornará imediatamente beneficiária do fundo principal e você receberá um assento no conselho da Fundação Família Vasconcelos. Eu não toquei no documento. Ela é minha filha antes de ser uma descendente Vasconcelos. Se vocês querem que ela tenha direitos dentro de sua família, coloquem-nos em um fundo independente. Não usem meu casamento como preço. O rosto da mulher mais velha endureceu. Você está recusando segurança para sua filha por orgulho? Não! Estou me recusando a ensinar a minha filha que uma mulher deve se casar com uma família antes de poder proteger seu próprio futuro. Bento falou antes que sua avó pudesse responder. Pare. Ela se virou para ele incrédula. Ele se moveu para ficar ao meu lado. Lívia não deve nada a esta família. Se a Aurora tem direito a algo, dê a ela sem condições. Foi a primeira vez que ele defendeu minha liberdade sem esperar que isso me trouxesse de volta. Lá fora, ele me acompanhou até o carro. Lívia, eu me virei. Eu costumava acreditar que sempre que olhasse para trás, você ainda estaria parada onde eu te deixei. Um sorriso amargo tocou seu rosto. Agora eu sei que me esperar nunca foi seu dever. Eu não disse nada. Não vou te pedir para voltar de novo, ele continuou. Vou continuar aprendendo a ser o pai de Aurora. Qualquer outra coisa, se eu nunca tiver outra chance, entendo que eu mereci isso. Eu não o consolei. Algumas lições chegam tarde demais para restaurar o que foi perdido, mas talvez possam impedir uma pessoa de continuar a destruir o que resta. No terceiro ano, depois que deixei São Paulo, fui indicada para melhor atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro no Rio de Janeiro por um filme sobre mulheres reconstruindo suas vidas após abuso econômico. Desta vez eu ganhei. Quando meu nome foi anunciado, o teatro explodiu ao meu redor. Caminhei em direção ao palco sobre um holofote branco e me lembrei de uma tarde, anos antes, na sala dos professores em Minas. Eu estava sentada ao lado de uma pilha de planos de aula e um buquê de rosas que eu não queria. Aterrorizada por minha vida já ter sido decidida. Então me lembrei da noite em que Bento parou ao lado de um conversível vermelho e me ofereceu um mundo diferente. Por muito tempo acreditei que ele havia me resgatado de uma vida comum. De pé naquele palco, finalmente entendi a verdade. Bento havia aberto uma porta, mas nunca foi a pessoa que me carregou através dela. A mulher que me salvou foi aquela que caiu repetidamente, confundiu dependência com liberdade, amou o homem errado sem reservas e ainda encontrou a coragem de se levantar sozinha. Segurei o prémio e olhei para a plateia. Meu primeiro professor de teatro uma vez me disse que o silêncio não é a ausência de uma voz. Eu disse. Às vezes é uma voz esperando até que seja seguro o suficiente para falar. O ambiente ficou muito quieto.
Por muito tempo interpretei mulheres que eram escolhidas por homens poderosos. Eu pensei que ser escolhida era o final. Não era. O começo foi aprender a escolher a mim mesma. Agradeci a Iris Helena, meus pais, as equipes que me protegeram enquanto eu estava grávida e a todas as mulheres que já confundiram resistência com amor. Então agradeci a Aurora. Minha filha me ensinou que o futuro não é algo que outra pessoa te dá. É algo que você constrói, uma decisão honesta de cada vez. Quando a cerimônia terminou, uma garoa fina caía sobre o Rio de Janeiro. Bento esperava no pé da escadaria do teatro sob um guarda-chuva preto. Ele não tinha rosas, nem carro esporte, nem contrato ou chave na mão. Aurora, agasalhada em um casaco grosso, estava em seus ombros. No momento em que me viu, ela acenou com os 2 braços. "Mamãe, você ganhou!" Desci os degraus. Bento inclinou o guarda-chuva em minha direção, permitindo que a garoa se acumulasse em um lado de seu casaco. "Parabéns", disse ele. "Obrigada." Seu olhar se moveu para o prêmio em minhas mãos. Eu costumava pensar que se eu te desse os melhores papéis, você eventualmente ganharia um desses. Eu sorri. "Sem você, você foi mais longe do que eu imaginei", ele acrescentou. "Não foi porque eu estava sem você", ele olhou para mim. "Foi porque depois que parti, finalmente comecei a caminhar por mim mesma." Ele ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Desta vez, ele não me pediu para voltar para casa. Ele não perguntou se tempo suficiente havia passado, se eu o havia perdoado ou se poderíamos começar de novo. Ele simplesmente tirou a Aurora de seus ombros e ajustou o cachecol dela. Ela estendeu a mão para nós dois, uma mão se fechando na minha e a outra na dele. Caminhamos juntos pela noite úmida em direção ao carro que esperava. Na esquina parei e peguei a Aurora no colo. A mão de Bento se afastou naturalmente. Não houve uma discussão final dramática, nem um beijo sob a chuva, nem uma promessa de que o amor poderia apagar o que aconteceu. Eu não o odiava. Também não voltei para ele. Ele seria o pai de Aurora. Ele passaria anos provando que poderia respeitar limites, aparecer consistentemente e amar alguém sem possuí-lo. Ele também viveria com o conhecimento de que quando eu mais o amei, ele acreditou que minha devoção era permanente o suficiente para ser negligenciada. Essa era a consequência dele. A minha era diferente. Eu não era mais uma substituta para Verena Sampaio, um animal de estimação quieto na casa de um bilionário, ou uma atriz cuja carreira existia porque Bento Vasconcelos a havia aprovado. Eu era Lívia Almeida, uma mulher que uma vez se fez pequeno o suficiente para caber na vida de outra pessoa e depois aprendeu a construir uma vida própria. Eu tinha 32 anos. Meu futuro não era mais visível até o fim. Pela primeira vez, isso não me assustava. Parecia liberdade.